Saudamos a todos os irmãos com a paz do Senhor. Está dando início agora a nossa escola bíblica dominical, a escola de número 13. Estaremos estudando hoje a lição de número 13, a última lição desse trimestre. Queremos agradecer a todos os irmãos, a todas as irmãs, jovens, crianças, adolescentes, professores e alunos que estiveram durante todo esse trimestre na nossa escola bíblica dominical. Hoje chegamos à última aula e, infelizmente, não estamos presentes com os irmãos na nossa igreja sede, mas estamos aqui transmitindo online essa escola bíblica tão abençoada. Estaremos orando, agradecendo a Deus pela oportunidade de ter nos dado essa última aula e estar junto com vocês aí do outro lado. Que Deus abençoe a cada um e agora vos convido para juntos agradecermos a Deus por essa oportunidade. Pai, Deus de poder, eterno Pai, te agradecemos neste momento, ó Pai, por essa oportunidade que estamos aqui juntos, juntamente com o pastor Levi, juntamente com todos os nossos irmãos, professores e alunos do outro lado, para juntos nós aprendermos um pouquinho da Tua palavra, ó Pai. Continua nos dando graça, sabedoria, unção, para levarmos avante o conhecimento da palavra de Deus, para que possamos aprender e poder também ensinar a palavra que é pura, é fiel, é verdadeira e vem dar um grande avivamento ao teu povo, Jesus, para que juntos possamos seguir nessa obra e que esse trabalho continue com fé, com alegria e todos desenvolvendo da melhor forma a tua obra, Senhor. Aleluia. Muito obrigado e que Deus abençoe neste momento a cada ouvinte que estarão aqui ouvindo essa programação, essa escola bíblica dominical em seu lar. Que Deus abençoe a todos nós e ao nosso professor, pastor Levi, que estará nos ensinando, trazendo a tua palavra, Jesus. Te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, quero vos convidar para pregar a sua revista. Você que é aluno da Escola Dominical dos Adultos, né? Chegamos à lição de número 13, que tem por título O Novo Homem em Jesus Cristo. Aleluia. O texto áureo vai dizer o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4 e versículo de número 13. E a nossa verdade prática diz o seguinte: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Aleluias. Amados irmãos, a leitura bíblica em classe, para você que está na sua casa, abra a Bíblia. Você que não tem a revista da sala dos adultos, abra a sua Bíblia em João, no capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo de número 16. Vamos ler juntos essa leitura, que é a leitura bíblica em classe da lição de número 13. Vamos lá? João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 16. O versículo 1 diz o seguinte, eu vou ler todos os versículos e os irmãos acompanhem nas suas casas. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o Filho de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel,
e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e que testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho? Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Se vos falei das coisas terrestres, não crestes. Como creis se vos falar das celestiais? Versículo 12. Versículo de número 13. Ora, ninguém subiu ao céu, sendo o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. É como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agradecemos a Deus por esse momento tão sublime da leitura da palavra de Deus. Agora vamos agradecer e passar a oportunidade para o nosso pastor Levi. Deus te poder, te agradecemos por essa palavra, Jesus. Usa teu servo da melhor forma para que nos instrua, para que possamos viver a tua palavra, pois está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A cada dia, ó Pai, estamos aprendendo mais, nos edificando na tua palavra, ó Pai. Abençoa, nos usa, nos guarda e dá-nos a compreensão da tua palavra. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que Deus possa abençoar a aula de hoje. E eu passo agora para o nosso querido pastor Levi, que estará seguindo com a nossa aula de número 13. Já quero agradecer a todos vocês por ter estado com a gente todas essas aulas. Ao final eu volto para despedir dos irmãos. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Deu-me paz divina, deu-me gozo, meu luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Meus pecados em conta seu sangue lavou, guardando meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. E agora no céu a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito eu sei, penhor concedeu, vindo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo
Glória a Deus, aleluia. Oi, meus irmãos, a paz do Senhor. É um prazer muito grande poder estar mais uma vez na Escola Bíblica Dominical e encerrando, nosso trimestre, esse trimestre maravilhoso de várias lições maravilhosas que nós estudamos durante todo esse trimestre. E nós temos a lição de número 13 hoje, para o encerramento do dia 29 de março de 2020. E pela bondade de Deus nós estamos fazendo o encerramento então da Escola Bíblica Dominical. E o tema da nossa lição de hoje é o novo homem em Jesus Cristo. Esse é o tema da nossa lição de hoje. Mas antes da gente entrar propriamente na lição, eu quero falar aos irmãos da nossa camiseta. Vocês estão vendo aqui a nossa camiseta e por sinal ficou linda, maravilhosa a nossa camiseta. E aqueles que compraram a sua camiseta já está conosco. Você pode vir aqui, pegar a sua camiseta e, claro, se você não acertar ainda, você sabe bem certinho o valor, mas ficou muito linda aí a nossa camiseta. Então, parabéns a todos os irmãos que adquiriram, vai ser bênção, amém? Graças a Deus por cada um dos nossos alunos, graças a Deus pelas nossas classes, onde nós temos várias classes aqui na nossa igreja, que aprendem juntos a palavra do Senhor Jesus. Meus amados, então vamos aí para a nossa lição de número 13, a lição 13 do dia 29 de março de 2020, como eu já disse. O textuário da nossa lição é: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículos de número 13. A verdade prática é: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Graças a Deus. Esta realmente é a referência que nós temos do nosso Cristo, do nosso Mestre por excelência. Vamos então aí para a nossa leitura bíblica em classe. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe estas coisas? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus. Aqui está, meus amados irmãos, então, a leitura bíblica em classe, do capítulo 3, versículos 1 ao 16, do Evangelho que escreveu São João.
Meus amados, nós temos aqui um personagem bem conhecido na história bíblica, e todos que leem a Bíblia conhecem a história de Nicodemos, este homem inteligente, e a Bíblia diz que era príncipe dos judeus, e queria muito falar com Jesus, e aí está a história que ele foi ter com Jesus de noite. Graças a Deus, apesar dos elogios que ele dirige a Jesus, Jesus, como eu já disse em outras mensagens, não se deixa impressionar por nenhuma questões, nada impressiona Jesus, muito menos um simples elogio, não é? Jesus não se deixa impressionar em cima da proposta, da pergunta, ou que exatamente o Nicodemos fez. Jesus disse claramente que precisamos nascer de novo, e aí ele ficou sem saber, não é? Apesar de conhecer tão bem a Bíblia, o Antigo Testamento, não é? Ele não sabia, claro, o que era nascer de novo. Daí a questão, perguntar como pode um homem sendo velho tornar a entrar no ventre da mãe e nascer de novo. Jesus explica claramente como é o novo nascimento e como se dá o novo nascimento, e aí ele passa a entender então o que significa nascer de novo. É exatamente esta lição que nós temos hoje, a lição de número 13, não é? Desse dia 29 de março, graças a Deus. Meus amados, nós temos aqui todo o comentário da nossa lição, editada pela CPAD, a nossa casa publicadora, onde nós temos exatamente aprendido muito nesse trimestre, nessa lição que está se encerrando. Graças a Deus, foi uma lição proveitosa, maravilhosa, e nós conseguimos aprender muito sobre essa lição. E então vamos lá para alguns dos comentários da nossa lição de hoje. O novo nascimento, ou o nascimento do novo homem. Primeiro, nascido não do sangue e nem da carne. Esse é o tópico primeiro, e o primeiro parágrafo: nascido não do sangue nem da carne. E o segundo, nascido de Deus. E o terceiro tópico, nascido da água. E o quarto, nascido do Espírito Santo. Esses 4 tópicos importantes nós temos aqui neste parágrafo da nossa lição. Nascido não do sangue nem da água, ou da carne, melhor. No prólogo do seu evangelho, o apóstolo São João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. O próprio Jesus disse isso aí, então, em São João capítulo 1, versos 12 e 13. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus, através dos méritos de Jesus, o último Adão. E a gente sabe que o primeiro Adão pecou e nos deu como herança a morte, mas o segundo Adão, ele trouxe a vida e a incorrupção e o perdão e remissão de nossos pecados. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo do que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta o novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste, ou o Pai Celestial. Romanos capítulo 8, versículo de número 16. Meus amados irmãos, muita gente também, como Nicodemos, fica pensando como nascer de novo, ou como ser um novo crente, um novo convertido a Cristo. É muito fácil entender esta passagem bíblica quando nós consideramos alguma coisa. Por que nascer de novo? Foi a pergunta de Nicodemos para Jesus, e eu também posso perguntar para você, e você pode perguntar: como nascer de novo? É fácil de responder. O ser humano, quando nasce, ele nasce um ser santo. Quando o ser humano nasce, ele nasce uma criança pura, verdade? Salva, não é? Pura, claro, nasceu do ventre,
não tem nenhum pecado, não conhece pecado, não conhece o mal, daí ser santo, daí ser puro. E Jesus diz claramente, quando ele fala para os discípulos, algumas crianças estavam aproximando de Jesus, os discípulos disseram: deixa o mestre à parte. Jesus disse claramente o quê? Deixa os pequenininhos vir a mim, porque deles é o reino dos céus. E ele disse que aquele que não se tornar como uma criança dessa, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Ele está falando exatamente como uma resposta para Nicodemos. Daí a pergunta: uma criança até uma certa idade, ela é pura, ela é santa, não conhece pecado, não tem pecado, não é responsável pelo pecado de seus pais, nem de ninguém e nem de si próprio, porque ela nasceu no estado santo. Daí o reino dos céus ser das crianças. Daí o adulto precisar nascer de novo, porque na medida que essa criança vai nascendo, ou vai crescendo, se ela não tem um conhecimento pleno da palavra de Deus, se ela não tem pais que a eduque nos caminhos do Senhor, o que ela vai aprender? Ela vai aprender com aqueles que estão em redor de si, seu pai, sua mãe. Se não conhecerem, não serem dominados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, essa criança vai aprender com seus genitores, porque são, claro, o seu primeiro professor, o pai e a mãe. E aquilo que o pai falar, aquilo que a mãe falar, as discussões, as brigas e outras coisas que tanto existem em lares por aí, é o que a criança vai aprender, infelizmente. E crescendo nesse estado de pecado e ouvindo tantas coisas, é isso que ela vai começar a falar logo na sua tenra idade, porque está aprendendo no meio onde vive. Ela é o produto do meio, e quando crescer ela vai se tornar pecadora tanto quanto aqueles que a ensinou. Vai pecar. Se os pais são viciados, obviamente que ela vai ser uma viciada. Muito difícil não ser, tomar um outro rumo, mas na maior parte das vezes essa criança toma os mesmos caminhos dos seus genitores, infelizmente. Por quê? Porque são os professores deles. Aí o pecado entrou na criança, e ele cresceu, virou adolescente, já no pecado, virou jovem, já no pecado, do adultério, da prostituição, virou homem no pecado e na prostituição. E aí, infelizmente, ela poderá entrar no céu com essa carga toda de pecado? Não tem como entrar no céu, porque ela abandonou o estado de santidade quando ela pecou, quando ela começou a ser consciente do pecado, e mesmo sabendo que era pecado, continuou pecando. Daí a necessidade do novo nascimento. É muito fácil a gente encontrar pessoas que dizem assim: eu nasci na minha religião, e na minha religião vou morrer. Você já ouviu muita gente falar isso: nessa eu nasci e nessa eu vou morrer. Querido, você não vai morrer na religião que você nasceu, porque a religião que você nasceu era pura, era imaculada, era santa, e se você tivesse morrido quando você era criança, você estava no céu. Mas quando você cresceu e começou a pecar, você desviou da tua religião, porque a religião sua era santa, e era a verdadeira religião que Jesus está ensinando aqui. Mas como tornar então, depois de fazer tantas coisas erradas, voltar ao estado outra vez? Nascer de novo. Exatamente, nascer de novo. É o que Jesus falou para Nicodemos: precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Esta é a pura realidade. Então não adianta você achar que você é um bom religioso, que você frequenta aquela outra igreja, aquela outra religião. Não adianta nada. Se você não nascer de novo da água e do Espírito, que é a palavra de Deus, você não vai entrar no reino dos céus. Pastor, mas que é isso, pastor? Quem está falando isso aqui, meu querido, é Jesus. É Ele que tem autoridade para falar isso. Eu só sou professor e estou transmitindo para você esta verdade que está aqui na palavra de Deus. Então nós notamos aqui
nesse primeiro item, exatamente nascido, não do sangue e nem da carne, não, mas no segundo diz, nascido de Deus. Note bem, o novo nascimento do novo homem é descrito por evangelista como ato de nascer de Deus. Quem gera novamente o homem para ser uma nova criatura é o evangelho, é a fé em Jesus Cristo. Quando aceitamos o sacrifício de Cristo como válido para a nossa salvação. Se aceitamos o evangelho, então somos salvos pela graça, como disse Paulo em Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem também das obras, para que ninguém se glorie. Então nós entendemos exatamente que as obras acompanham o salvo, e não os salvos acompanham as obras, amém? Nascido de Deus por obra e graça do Espírito Santo, pela fé, e aí nós nascemos da palavra de Deus, que é viva e poderosa, e do Espírito Santo, que somos gerados pela misericórdia de Deus. Terceiro, nascido da água, exatamente, nascido de Deus e nascido da água. O batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé, em Mateus capítulo 16, versículo 16. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que recebe como Salvador e Senhor. Romanos capítulo 6. Dessa forma cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, em Tito capítulo 3, versículo de número 5. Dessa experiência ressurge o novo homem em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nascido da água, aqui, nascido da água significa nascido da palavra de Deus. A palavra de Deus tem como símbolo água, exatamente, água que sacia a sede. Foi a mesma água que Jesus ofereceu para a mulher samaritana, quando encontrou com ela no poço de Jacó. Ele disse para a mulher: aquele que tomar dessa água, tornará a ter sede, mas aquele que tomar da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que lhe der, fará nele uma fonte d'água a jorrar para a vida eterna. Então esta água é a palavra de Deus, que transforma, que regenera, que purifica o homem e o habilita para morar no céu. Outra coisa importante, que muita gente inclusive estão em dúvidas com relação ao batismo nas águas, e aqui o escritor está dizendo nascido da água. Na verdade, queridos, a água do batismo não salva ninguém. Alguém diz assim: eu vou me batizar para ser salvo. Não, meu irmão, você vai ser batizado para cumprimento de justiça, porque é um mandamento, mas não para ser salvo, porque a água do batismo não salva ninguém, porque a água, ou o batismo melhor, ele tem como símbolo sepultamento. No momento em que você confessa para o batizador que está dentro da água, ele faz algumas perguntas para você, e você vai responder as perguntas. De acordo com aquilo que você responder pela fé, ele vai dizer assim: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vai te imergir na água. Vai te imergir na água. Quando você é mergulhado na água e volta da água, você morreu e renasceu, um símbolo de sepultamento e ressurreição. Daí nós notamos então que é isso que a Bíblia nos recomenda, isto é, você morreu para o mundo e renasceu para Jesus. Você nasceu para Jesus agora e abandonou o pecado. Isso é um pacto para todo mundo, que você agora pertence a Jesus. Você fez uma aliança com Jesus através da água do batismo. Por que isso? Porque a salvação, a regeneração, você já teve quando aceitou a Cristo como Salvador e foi nascido de novo. Ali aconteceu a tua salvação.
O seu nome foi escrito no livro da vida, e você passou a ser então um filho de Deus, nascido de novo. O batismo é a sequência da vida espiritual do cristão. Esse é o batismo. Pastor, mas eu achava que batismo era salvação. Não, senhor. Se batismo realmente fosse salvação, imagine então o ladrão lá na cruz, porque ele não foi batizado. E quantas pessoas que morrem depois que aceitam a Jesus e não dá tempo para serem batizadas? Se o batismo fosse salvação, então anularia a morte e a ressurreição de Jesus. Uma doutrina não bate na outra, não. A doutrina era sempre em sequência. É só observado esse sentido. Amém? Então nós fomos batizados não para a remissão dos pecados, mas como um pacto, não é? Para que todo mundo veja que nós pertencemos ao reino de Deus. Graças a Deus. No quarto nós temos aqui, nascido do Espírito. A regeneração não só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É Ele quem opera o novo nascimento, em João 3:16. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana, João 3:8. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Gálatas capítulo 6, versículo 15, temos aí a genuína conversão. São João escreveu dizendo que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, é o Espírito Santo que convence o homem da justiça e do juízo. Glória a Deus. É o Espírito Santo que fala o teu coração, que fala o meu coração. É o Espírito Santo que nos convence da nossa realidade, da realidade do pecado. É Ele que nos mostra que somos pecadores. É Ele que nos convence que nós precisamos tomar atitudes, nos convertermos a Cristo e viver o Evangelho. Esta é a obra do Espírito Santo na nossa vida. Graças a Deus. Segundo parágrafo, diz assim: a justificação do novo homem. Primeiro, a inutilidade da justiça humana. Segundo, a maravilhosa doutrina da justificação. O novo homem é justo. Graças a Deus, está aí nesse segundo parágrafo nosso aqui. Primeiro, a inutilidade da justiça humana. Meus queridos, justiça humana, boas obras me salva, pastor? Não, querido. Ser bonzinho salva? Não, também. Ser religioso salva? Também não. Exatamente. Nada disto propicia a salvação do homem. Ser justo, ser sincero, ser fiel, ser um camarada honesto, isso é dever de todos os homens. Isso não tem diferença nenhuma. Todos nós precisamos ser honestos. E isso é que a gente aprende desde a nossa tenra idade. Agora, isso não nos capacita para entrar no céu, de maneira nenhuma. A bondade do homem, aquilo que ele faz de bom, os seus méritos, não capacita ele para entrar no céu. Não nos dá a capacidade de, vamos dizer, conquistar a glória de Deus. Você pode ser bonzinho do jeito que você quiser, você pode ser caridoso do jeito que você quiser, não adianta nada. A Bíblia conta exatamente a história de um homem, e você que é leitor da Bíblia sabe muito bem. No capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai falar de um homem chamado Cornélio, centurião da corte chamada italiana, um comandante que estava a serviço de Roma no tempo de Israel. E a Bíblia diz que ele era um homem piedoso, temente a Deus, um homem que jejuava, que fazia orações, que dava esmolas, continuamente dava esmolas. Era uma pessoa digna, como um ser humano muito bom, exatamente. Era uma pessoa boa, vamos dizer assim, muito boa. Aliás, como religioso, era um super religioso.
Só que, em uma daquelas noites, ele teve uma grande visão. Um anjo lhe apareceu e disse para Cornélio: Cornélio, as tuas esmolas, as tuas orações, tudo que você tem feito, tem chegado a Deus. Mas falta uma coisa: manda chamar um certo homem que está longe daqui. Chama Pedro. Ele está na casa de um certo Simão, curtidor. Manda chamar o Pedro. E quando Pedro chegar aqui, ele vai te falar o que você precisa para ser salvo. Olhe bem. Daí dá para a gente tirar uma lição de que não adianta boas obras sem o conhecimento de Jesus, o novo nascimento. Mais o que depressa, como ele era um comandante de uma centúria, ou 100 soldados romanos, que estava ao seu serviço, não é? Ao serviço de Roma, comandado por ele, obviamente, ele junta uma comissão de soldados e envia a Jope, chamar o tal Pedro. E Pedro, que estava em oração como homem de Deus, teve uma visão na sua oração e no seu jejum, que um anjo, ou seja, um lençol melhor, pegado por 4 pontas, descia na frente dele, e aquele lençol tinha tudo quanto é bicho, animais, quadrúpedes, répteis, muita coisa tinha ali dentro do lençol. E uma voz disse para ele mesmo: Pedro, levanta, mata e come. Ele disse: não, Senhor, nunca coloquei coisa comum e imunda na minha boca. Como bom judeu que ele era, jamais faria isso. Mas a voz falou para ele: não chames tu comum e imundo que Deus purificou. Olhe bem. E assim aconteceu por 3 vezes, até que o lençol foi levado ao céu e acabou a visão. Quando terminou aquele êxtase, aquela visão, bateram a porta do quarto, dizendo: Pedro, vem, porque tem uma comissão te esperando. Aí ele já imaginou: já sei que o Senhor quer. Bom, para resumir a história, ele foi com aquela comitiva lá em Cesareia, andou longe com a comissão, alguns irmãos judaizantes foram junto com ele também, chegaram lá na casa do tal Cornélio, que não era judeu, diga-se de passagem, ele era um gentio, e ainda um centurião romano, e quando chega lá, o centurião se ajoelha diante de Pedro e diz: nós estamos aqui, quis adorar. E Pedro diz: não levanta, eu sou homem como você. E ele diz essa palavra: bem fizesse intervindo, estamos aqui todos reunidos para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Glória a Deus. E Pedro começou a pregar a palavra, e disse: agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoa. E começou a pregar a palavra, e enquanto pregava, estavam todos que estavam na casa de Cornélio, estavam fixados no que Pedro dizia, com muito temor e reverência. Naquele instante o Espírito Santo desceu sobre a vida de Cornélio, a vida de todos que estavam ali, foram todos batizados com o Espírito Santo. Pedro ficou maravilhado, e disse: como pode esses aqui também receberam o Espírito Santo como nós, no princípio? Bom, o que eu quero dizer com isso é exatamente que as ofertas, as esmolas do Cornélio não valeriam nada se não tivesse aceitado a Jesus e ouvido a palavra de Jesus. Está entendendo? Então, boas obras não salvam ninguém. Outra questão importante para isso aqui é a gente entender também que quando Adão e Eva pecou no Éden, eles se esconderam porque estavam nus, verdade? Todo mundo sabe disso. Cozeram para si o quê? Aventais de folha de figueira. Mas no passar do tempo, como você sabe, os aventais ficaram velhos, se enrolaram, secaram. Quando Deus chamou, o Adão estava envergonhado porque estava despido. E Deus fez o quê? Mata um animalzinho, símbolo já de Jesus, não é? Pega a pele do animal, derrama o sangue do justo, do animal santo, que não tinha nada a ver com o pecado do homem, e faz aventais para o casal, para que eles ficassem vestidos. O que significa então aquela vestimenta que o Adão e Eva fizeram? Justificação humana. Exatamente. O camarada quer se justificar diante de Deus. Não, eu sou bom.
Eu não preciso disso, daquele outro, não preciso de orar, não preciso de sacrifício nenhum. Não, querido, você e eu precisamos de orar humildemente aos pés do Senhor, confessar os nossos pecados, porque qualquer tipo de justificação nossa não tem nenhum valor, é folha de figueira. Agora, quem justifica nós é o Senhor. Aí no tópico 3, novo homem justo. A partir da conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é justo aos olhos de Deus. 1 João capítulo de número 13, versículo 7. Haja vista o que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. Lucas 23, 42 e 43. Então você note bem aqui, que agora, quem justificou a Cornélio nesse caso, quem justificou Adão e a Eva foi Deus, porque reprovou a justiça humana e justificou por ele. Por que isso? Para mostrar para você e para mim que as nossas justiças não passam do que trapo de imundícia, como disse o profeta Isaías. Não adianta. A nossa justificação não adianta nada. O que adianta você e a mim é confessar os nossos pecados a Cristo, humildemente reconhecer o nosso estado de miserabilidade, para termos o perdão e a remissão dos nossos pecados através do sangue de Cristo. É isso que compete a nós. Amém? Aí sim, Deus pega e faz o quê? A justiça divina, depois de confessar os pecados, a justiça divina nos prepara, nos perdoa, nos capacita e assim por diante. E o perdão de Deus para a vida do ser humano, querido, é tão grande, que dos nossos antigos pecados, Deus não se lembra mais. Diz um dos profetas menores, que ele joga no mar do esquecimento, porque Deus, uma vez perdoando, está perdoado mesmo. Não é como muitas vezes o homem, que perdoa, mas deixa sempre alguma mágoa. Deus não. Deus, quando justifica o pecador, ele torna o homem justo de tal forma, que quando Deus vê para o homem, vê ele santo, como que nunca tivesse cometido pecado. Esse é o nosso Deus. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, disse o apóstolo São João. Amém? Então, essa justificação, esse termo é um termo um tanto jurídico. Exato. Parece que esse termo justo, justificação, justiça, vem desses termos jurídicos. Quando quem sabe o criminoso diante do juiz é absorvido, o juiz vê que ele não cometeu as ações que quem sabe alguém está lhe acusando, ou se cometeu as ações de que é acusado, o juiz então, por sua conta, seu poder, ele absorve esse indivíduo que cometeu o crime. Ao sair da frente do juiz, ele sai totalmente justificado, sem nenhuma condenação, sem nenhum pecado, ou sem nenhum crime cometido. Não fica lavrado em nada os seus crimes. Então esse termo que Jesus vê para nós, e como injusto que o pecador é, porque todo pecado é contra Deus, não é? Não adianta a gente pensar o contrário. O pecado primeiro não é horizontal, o pecado primeiro é vertical. Quando você peca verticalmente, você peca contra Deus, para depois pecar horizontalmente. Por quê? Porque o pecado é a transgressão da doutrina, transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei imposta ao ser humano. E quem deu a lei? Quem deu a doutrina? Foi Deus. Então, quando você transgride a lei, você transgride contra quem? Você transgride contra aquele que instituiu a norma, a lei. Daí você pecar primeiro contra Deus, depois contra o próximo. E é aí que a gente precisa entender que dependemos inteiramente do nosso Deus para sermos justificados pela fé e pela sua graça. Terceiro, nós temos aqui, queridos, a santificação
do homem, ou do novo homem. Número 1, a santificação como posicionamento. Segundo, a santificação como um processo. E terceiro, a santificação e a vontade de Deus no novo homem. Graças a Deus. Voltando aqui atrás, a santificação do novo homem. Número 1, a santificação como posicionamento. No exato instante da sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Lucas 23, 42 e 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Êxodo 19 e 1 Pedro 2,9. O posicionamento é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Como isso, pastor? Como isso, professor? É fácil a gente entender. Quando a gente olha para Deus e para os anjos, queridos, nós vemos eles em uma posição de santo. Posição de santo. Deus é santo, os anjos são santos. E eu já falei muitas vezes aqui na igreja, não é? Para toda a nossa classe também, para a igreja pregando a palavra de Deus, que Deus está no estado de santidade ou de santo. Deus não pode ser mais santo do que é, e nem tão pouco menos santo do que é. Ele é santo. Os anjos que estão lá no céu com a sua glória, eles são santos, é um estado. Eles não podem santificar-se mais ou menos do que são. É um estado de santidade. E quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, em partes, nós temos uma parte de santo, exatamente, porque a palavra santa aqui nesse sentido significa separado. Separado do quê? Do pecado, do mundo, separado da prostituição, separado de tudo aquilo que não agrada a Deus. Nós vivemos uma vida separada. A própria palavra eclésia, que é do grego, significa chamado de dentro para fora, isto é, chamado do mundo para servir a Deus dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, nesse instante, nós temos um estado, isto é, de separado e de santo. Daí a Bíblia dizer sede santo, porque eu sou santo. É um estado. Agora, quando a gente olha para a vida cotidiana do cristão, há uma diferença, porque nós vivemos em um processo de santificação. O escritor aos Hebreus disse que buscai a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Por quê? Porque é um processo. Todo dia eu preciso ser santo e me santificar. Como acontece isso? É renunciando a mim mesmo, renunciando ao pecado, resistindo às tentações, resistindo o diabo. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir todo tipo de tentação que venha para te tentar, exatamente, fugindo da tentação. Qual é o meio então para a santificação? Qual os ingredientes que nos ajudam a nos santificar, pastor? Tem vários: a oração, a vigilância, a prudência, a leitura bíblica, a constante meditação na palavra de Deus, jejum, exatamente. Esses são bases da nossa santificação. E a santificação aqui, ela é cotidiana. Todo dia nós temos que lutar para sermos santos, nos santificar. Pastor Levi, mas então é difícil. Sim, é difícil, porque hoje eu posso ser mais santo do que eu tenha sido ontem, dependendo da minha situação, dependendo da minha luta, da minha dificuldade. Você sabe disso. A luta que você passa, a dificuldade que você enfrenta, a luta do dia a dia. Muitas vezes você quer se aproximar de Deus, mas Satanás não te deixa. As lutas no trabalho, na rua, no serviço, é uma luta cotidiana contra a carne, contra os demônios. Você tem que lutar contra tudo isso para você continuar a ser santo.
E muitas vezes nesta luta que nós lutamos, perdemos muitas vezes, porque pensamos mal, falamos alguma coisa que não agrada ao Espírito Santo, praticamos algum ato que o Espírito Santo entristece conosco, no dia a dia da luta, porque isso aqui é um processo, a igreja está em um processo de santificação. Daí tem muita gente lá de fora dizendo assim: está vendo, está vendo, está vendo, mas não vê que quem está aqui no corpo de Cristo é uma luta, é uma guerra constante entre querer fazer o bem e não conseguir. Esse é um processo de luta da igreja na terra. E eu sempre digo, queridos, que o maior inimigo da santificação é nós mesmos. Nós mesmos somos os maiores inimigos da santificação. É por isso que nós temos que crucificar o velho eu, com suas paixões e concupiscências, e pedir que Jesus, pela sua graça, nos ajude a vencer a cada dia. É por isso que o próprio Jesus ensinou a oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia, nada para amanhã, para depois de amanhã, não, senhores, basta cada dia o seu mal. Se você conseguiu vencer hoje, trabalhou, lutou o dia inteiro, chegou em casa, chegou do serviço, louve a Deus porque você venceu esse dia. Louve a Deus pela sua santificação, esse processo que você está lutando para ser salvo, porque é um processo de conversão. Muitas vezes você vai abandonando certas coisas que você faz, certas coisas que você sabe que impede a tua salvação, certas coisas que impedem você ser santo. Você vai abandonando ao longo do tempo, a bagagem vai ficando para trás, vai deixando, você vai se santificando, se purificando, porque é um processo. Eu comparo essa vida aqui, queridos irmãos, como Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Ele teve 365 anos, né? Me falha a memória, ou 65 anos e 300 anos andou com Deus, mais ou menos isso aí, se não me falha a memória, me desculpe. Mas quando eu olho para o Enoque, eu vejo que Enoque, comparando assim, o Enoque começou a subir uma escadaria, exatamente, ele começou a subir os primeiros degraus da vida espiritual, foi subindo degrau por degrau. Pensa bem, andando 300 anos, ou subindo degraus por degrau, até chegar ao topo. 300 anos subindo degrau, até o momento que ele chegou aonde? No topo da escada. Estava fácil. O que aconteceu? Jesus o levou para si, tomou para si. Por quê? Porque ele ensinou uma maneira de viver cada dia em santificação. Foi exatamente isso que Jesus ensinou. Cada dia, cada hora, viver em plena santificação. Santificação constante é um processo, e nós precisamos observar isso, porque Jesus vem buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Não se engane, santo não é aquele que está empendurado na parede, isso, aquilo, outro, que alguém julga ser santo. Não, santo é você e eu, que observamos a palavra de Deus, e em meio à avalanche de pecado, em um mundo cheio de miséria, você consegue ainda se manter em santidade. Glória a Deus. Então esse é um processo muito importante, a santificação e a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores, 1 Coríntios 11 e 1. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado ou de toda injustiça e impureza. 1 João capítulo 1, versículo 7. Que a igreja de Cristo volte a pregar com mais insistência a urgência, a doutrina da santificação,
nenhum impuro ou profano entrará na Nova Jerusalém. Lá só entrarão os lavados e redimidos no sangue de Jesus. Você e eu precisamos urgente de santificar a nossa vida, esperando sim que o Senhor Jesus venha para nos abençoar e viver uma vida santa, justa e piedosa. Amém, queridos? Então está aqui a lição de número 13, não é? Esta última lição desse trimestre, o novo homem em Jesus Cristo. Que o novo nascimento aconteça na tua vida, meu caro ouvinte, meu caro amigo que está me assistindo. Se esse novo nascimento ainda não surgiu na tua vida, e você quer entrar no céu, então fica aqui o conselho de Jesus: você tem que nascer de novo, aceitar a Cristo como Salvador e receber uma nova esperança, uma nova vida em Cristo, perdão dos pecados, seu nome escrito no livro da vida. E aí acontece aquilo que Paulo falou no capítulo 5, versículo 17 de 2 Coríntios: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Deus abençoe a cada um de nós, que o Espírito Santo nos ajude realmente a entender que nós dependemos inteiramente da misericórdia de Deus e da santificação para entrarmos no céu, porque do contrário nós não entraremos nas mansões celestiais. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a cada classe da nossa escola bíblica dominical, que a bênção de Deus esteja sobre os nossos coordenadores, ou dos nossos coordenadores, e os demais professores da nossa escola bíblica dominical, da Assembleia de Deus, sede aqui em Pedregulho. Um abraço a todos e fique com Deus. Deus te abençoe. Olá, crianças! Estamos aqui, a tia Anice, a tia Claudineia, né? Para dizer para vocês que nós estamos com muita saudade. Quero dizer também que logo, logo estaremos com vocês novamente, tá bom? Assim a gente está aprendendo cada vez mais a palavra de Deus, né, tia Claudineia? Isso nós mesmo. estamos com muita saudade, né? E para vocês, criança, vai o nosso beijo, o nosso abraço, e queremos dizer que vocês moram no nosso coração. Amamos vocês! Irmãos, eu estou de volta depois dessa aula maravilhosa. Deus falou poderosamente em nosso meio, através do pastor Levi. Que Deus vos abençoe. Queremos agradecer a todos os irmãos. E se Deus quiser, logo, logo estaremos de volta, né? Na igreja sede, com a nossa escola bíblica dominical. Amém? Vocês perceberam que estamos aqui com a nossa camiseta. Chegou a camiseta da EBD, né? Você que fez seu pedido, né? As camisetas estão com o nosso pastor Levi, nossa irmã Elza. Só entrar em contato com eles e pegar a sua camiseta. E você que ainda não fez o pedido, né? A gente estamos fazendo um pedido ainda, né? Estamos passando para nossa amiga Érica de Jericoara, e você poderá ter também a sua camiseta, né? Que ficou muito boa. Agora as revistas, em sequência, a nossa irmã Elza, o nosso pastor, vai orientar sobre as revistas do próximo trimestre, né? Com certeza no nosso grupo, né, do WhatsApp vocês vão ter todas as informações. Que Deus abençoe a todos vocês. Fique com Deus e até a próxima, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor, irmãos.